Olá pessoal, meu nome é Daniel Clementino, faço parte do campus avançado de Patu da UERN. Venho aqui através desse vídeo gravar um problema proposto pelo meu professor Aurenildo, professor da disciplina de cálculo numérico. Então o problema que eu vou resolver é dessa lista aqui, ó, da lista de integração numérica. Então nós vamos aqui, eu fiquei responsável para resolver o problema 2, que diz o seguinte: conforme a função f descrito pela lei de formação. Então nós temos aqui a lei de formação da nossa função f de x, que ela é igual a x menos 1 vezes ln de x ao quadrado mais 2x mais 8. Aí o que é que diz a letra A? Obtém a área da região f e os eixos 0x e 0y, ou seja, a origem, para 600 aplicações dos métodos de Newton-Cotes. Então são 3 métodos de Newton-Cotes e a gente vai ver aqui, a gente vai usar esses métodos. Letra B. Determine a área da região do item A via quadratura gaussiana para 2 pontos. Então, observação para não usar o programa, não usar o Scilab. A letra C. Determine a área da região do item A via quadratura gaussiana para 2 pontos. E aqui a gente vai usar o Scilab. E a letra D. Determine a área da região do item A via quadratura gaussiana para 2 e 3 pontos, subdividindo o intervalo determinado em 40 de mesmo comprimento. Então vamos agora resolver a letra A. O que é que diz a letra A aqui, pessoal? Deixa eu só colocar aqui o marcadorzinho. O que é que diz a letra A? Obtém a área da região entre f, a função f, e 0x e 0y, ou seja, a origem aqui. A gente quer essa área entre a função f e a origem para 600 aplicações dos métodos de Newton-Cotes. Então, pessoal, para resolver essa questão, o primeiro passo que a gente vai fazer é escrever a função aqui no nosso programa Scilab. E depois de escrevê-la, a gente vai pedir o gráfico dela. Então, para ganhar tempo, eu coloquei aqui no bloquinho de nota. Então, nós temos aqui, ó, o código da função e o código do gráfico. Códigozinho que a gente sempre vem fazendo nos vídeos aí. E aí eu vou aqui, copio e colo para a gente ganhar tempo. Olha aí, o código é def, o mesmo código de sempre. A gente abre aspas simples, y igual a f de x, fecha aspas simples, vírgula, aspas simples, e a gente escreve a função. Lembrando aqui que a nossa função tem ln, mas a gente deve escrever aqui log para que o Scilab entenda. O Scilab entende ln como log, porque a linguagem aqui é em inglês. Aí agora eu vou aqui e vou copiar aqui o código do gráfico, que eu já deixei separado aqui para a gente resolver essa questão. X igual a linspace, como sempre. Eu usei esse intervalo de menos 5 a 5, mas você pode escolher outro intervalo que você achar melhor. E aí a gente prota o x e o f de x e dá o comandozinho xgrid. Então, dando enter, a gente tem aqui o nosso gráficozinho aqui. Então, ele quer a área na região, em que região? Nessa região aqui, ó, de 0 e 0, da origem. Então deve ser essa área por aqui, ó, por baixo, essa áreazinha aqui mais ou menos no intervalo de 0 a 1. Essa áreazinha aqui, tipo esse triângulozinho aqui, ó, que a gente observa. Só que para ficar melhor, que esse gráfico não ficou tão bom para a gente visualizar, eu trouxe aqui um gráfico que eu usei, que eu fiz em outro programa aqui, que é o programa GeoGebra. Então nós vamos olhar aqui esse gráfico do GeoGebra, estou com a imagem aqui, e tá aí o gráfico do GeoGebra. Então a área que a gente vai calcular é essa áreazinha aqui, ó. Essa áreazinha aqui, onde a função passa por esses pontos aqui, ó, e nós temos essa áreazinha aqui. E o intervalo dessa área vai ser de 0 a 1. Então, com esses dados agora, fica fácil da gente resolver o nosso problema. A gente já sabe o intervalo que a gente quer, que é de 0 a 1. Então agora fica fácil. Lembrando, pessoal, que o resultado dessa área aqui vai dar negativo, porque está aqui abaixo do eixo X. Só que aí, como a área não pode ser negativa, a gente vai usar o módulo desse valor. Então vamos aqui, ó. Agora vamos aqui no Scilab, eu vou aqui abrir o SciNotes. Aqui eu já separei os códigos que eu vou usar para resolver essas questões aqui.
Então, pessoal, os métodos de Newton-Cotes são três métodos. É a integração de Simpson, um terço de Simpson, 3/8 de Simpson e a do trapézio. São esses três métodos. Um terço de Simpson, 3/8 de Simpson e trapézio. Então agora a gente primeiro vai fazer pelo código de 3/8 de Simpson. Então como é que a gente faz para resolver aqui, ó? A gente tem esse códigozinho aqui, ó. S é igual a Simpson 13, onde A e B são os intervalos e N são os números de interações. Então o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro a gente deve escrever a função. Olha, a função já está escrita aqui, porque eu já tenho resolvido esse problema antes, mas caso não esteja, basta escrever a função aqui, ó. Aqui embaixo a função já está escrita. A gente escreve a função e depois de escrever a função a gente vai aqui e executa o nosso código. Depois de executar, eu vou aqui copiar e colar isso aqui para ficar mais rápido. Eu vou aqui copiar o código de Simpson. Vou aqui, ó, o código já foi executado, colo. Aí eu coloco o valor de A. Então, o nosso intervalo lá que a gente viu foi de 0 e 1. Então, o valor de A vai ser 0. O valor de B vai ser 1. E N aqui, ó, que é que a nossa questão diz. Vamos aqui. O que a nossa questão diz? É para 600 aplicações. Então, nossas aplicações aqui serão 600. O nosso valor de N vai ser igual a 600. Então, feito isso, dá um Enter. E tá aí o resultado para o primeiro método de Newton-Cotes, que é o 1 terço de Simpson. Agora a gente vai usar o método 3/8. Então eu vou aqui novamente no SciNotes. Agora eu vou executar esse outro código aqui, ó. 3/8 de Simpson. A função já está escrita aqui, ó, que eu já escrevi. Caso não esteja, basta escrever sua função aqui. E aí eu vou aqui, ó, do som executar. Pronto, executo. Vou aqui no nosso códigozinho Simpson 38. Deixa eu só dar um Ctrl C aqui. Tá aí, é a mesma coisa. A é igual a 0. B é igual a 1. E N é igual a 600 aplicações. E tá aí o resultado pelo código de 3/8 de Simpson. Também deu o mesmo, porque são muitas aplicações e os resultados são muito parecidos. Lembrando que o resultado é um módulo disso aqui, ó. Aqui deu negativo, mas é um módulo disso aqui, é esse número positivo, porque não existe área negativa. Agora, para finalizar a letra A gente agora vai fazer o terceiro método de Newton-Cotes, que é o método do trapézio. Então vou aqui no SciNotes, método do trapézio. Deixa eu ver se a função já tá aqui, ó. A função já está aqui embaixo colocada, a mesma função. Executo o código. Agora eu pego aqui o código do trapézio. Ctrl C. Dou um Ctrl V aqui. Tá aí o código do trapézio. Agora eu vou dar os valores de A, que é 0, que é o nosso intervalo lá da área que a gente quer encontrar. B é 1. E o nosso N são 600 aplicações. Então, dando Enter aí. Então tá aí, pessoal. Já o método do trapézio já deu aqui um resultado um pouco diferente, ó. Foi igual aqui até esse 8 e quando chegou aqui, ó, aqui no final dá 9 e aqui dá 8. Mas tá aí, pessoal, a aproximação da área daquela figura. Lembrando que é o módulo desses três aqui. Então pronto, a gente já fez a letra A. A gente encontrou a região da área entre F e a origem para 600 aplicações pelos métodos de Newton-Cotes. Agora, pessoal, a gente vai fazer a letra B. Vamos fazer a letra B agora. Bom, pessoal, agora vamos resolver a letra B. E aí a gente não vai usar o Scilab para resolver essa questão, como aí diz. Determina a área da região do item A via quadratura gaussiana para dois pontos. Observação: não use
o Scilab. Então, vou abrir aqui um documentozinho para a gente resolver ela. Pronto. Vamos aqui agora. Primeiro passo da gente fazer, eu vou notar aqui algumas observações aqui. Algumas observações aqui. Primeiro é para dois pontos, a gente tem por definição uma fórmula. Então, por definição, a gente vai ter B menos A dividido por 2 é igual a 0 vezes f de x0 mais A1 vezes f de x1. A gente tem essa formulazinha aí por definição. Também por definição, eu vou colocar aqui ao lado algumas informações que a gente tem, que para dois pontos utiliza-se na fórmula. Então, para dois pontos, A0 é igual a A1, que é igual a 1. Isso aí é definição. E aí, sem perca de generalidade, isso aí vale. Também a gente tem, por definição, são informações que a gente tem. Se você demonstrar isso, você vai observar que a gente vai ter um T0 igual a raiz de 3 sobre 3 e um T1 igual a menos raiz de 3 sobre 3. Então, com essas informações aí, nós podemos agora resolver o problema. Então, a gente tem uma fórmula também. Isso aqui é um método que a gente vai usar. A gente tem uma fórmula, por definição também, que a gente vai ter que x na variável t é igual a b menos a sobre 2t mais b mais a sobre 2. E aí a gente tem o a e o b, né, que é o nosso intervalo que a gente encontrou aí na questão A. Então aí a gente fica com x igual a t, isso aí é fórmula para dois pontos. Tudo isso aqui acima é fórmula para dois pontos. Já é por definição. E aí a gente vai usar isso aí, ó. X de t vai ser igual. Agora a gente vai substituir. No nosso intervalo b foi igual a 1 e a foi 0. Então b menos 0 sobre 2t mais 1 mais 0 sobre 2. E também, pessoal, a gente tem também isso aqui é o d de x, ó. Essa partezinha aqui, b menos a sobre 2. Vai ser o d de x igual a dt. E aí eu vou colocar aqui também. E também a gente tem que o d de x é igual a 1 menos 0, já vou colocar 1 meio, de dt. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai encontrar essa função aqui, ó. A gente vai encontrar essa aqui, dx dt, que eu já resolvi direto. E agora eu vou fazer essa, ó. A gente vai ficar com x. Deixa eu só apagar aqui esse risco para não confundir. A gente vai ficar com x de t, que é igual a 1 meio de t mais 1 meio. Guarda essa funçãozinha aí que a gente vai usar ela. Então agora, o que é que tem na fórmula aqui original? A gente tem que encontrar o f de x0 e o f de x1, porque a gente já tem os valores de a aqui, a gente já tem a e b aqui também. Então a gente vai ter que encontrar o f de x0 e o f de x1 para substituir. Então, para encontrar f de x0 e f de x1, a gente vai ter que encontrar x0
e x1. Isso aqui é para x, mas a gente irá fazer para x0 e para x1. Então deixa eu dar uma baixadinha aqui. Essa formulazinha aqui que a gente encontrou é para x. Agora para x0, deixa eu só mudar a cor aqui. Então para x0, a gente vai ter x0 de t, x de t0, né, para x0, é igual a 1 meio de t0 mais 1 sobre 2. Mas quem é t0? Por definição, a gente tem t0 aqui, t0 é raiz de 3 sobre 3. Então aí a gente vai substituir isso. E vai ficar aqui x. Deixa eu só apagar aqui. Eu vou colocar aqui x de t0 é igual a 1 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 3. Estou substituindo aqui, ó, t0. Aqui, ó. Mais esse 1 meio aqui, ó. 1 sobre 2. E aí, a gente vai encontrar aqui, ó, 1 vezes raiz de 3. 2 vezes 3 é 6. Mais 1 sobre 2. Então a gente já encontrou aqui, ó, o nosso valor de x0. O nosso x0 vai ser raiz de 3 sobre 6 mais 1 meio. E agora, a gente vai aqui, ó, fazer agora. A gente já fez o x0, ó, a gente precisa encontrar o x0 para substituir aqui na f de x0. Agora a gente vai fazer a f de x1. Então a gente precisa encontrar x1 para aplicar na f de x1. E aí a gente vai ficar com x1 é igual x de t1, que é igual 1 meio de t1 mais 1 meio. Então agora a gente tem o valor de t1. Quem é o valor de t1 aí, ó? T1 é menos raiz de 3 sobre 3. E aí a gente vai substituir agora esse valor de t1 aí, ó. E aí a gente vai ficar com x de t1, que é igual a 1 sobre 2, vezes menos raiz de 3 sobre 3, mais 1 meio. E aí, resolvendo isso, ó, a gente vai ficar com 1 vezes menos raiz de 3, vai ficar menos raiz de 3 sobre 6, mais 1 sobre 2. Isso aqui, ó, a gente faz essa ligação aqui. Isso aqui é o x1. Então, a gente já encontrou o valor de x1 e de x2. Agora ficou fácil de resolver. Então, como é que a gente vai resolver agora? A gente vai substituir agora no f de x0 e no f de x1. Mas quem é essa função f aí? Essa função f é a função que dá no enunciado do problema aqui, ó. Função f é essa função aqui, ó. Deixa eu só escrever ela aqui. Vou escrever ela aqui. F de x é x menos 1, x menos 1 vezes ln de x ao quadrado mais 2x mais 8. Pronto, nossa função f é essa aí. Agora a gente vai substituir x0 e x1 na função aqui. Então primeiro vamos fazer para f de x0. E aí a gente já substitui o x0 aqui. X0 deu raiz de 3 sobre 6 mais 1 meio. E aí a gente vai ficar com raiz de 3 sobre 6 mais 1 meio menos 1, que multiplica ln de raiz de 3 sobre 6 mais 1 meio elevado ao quadrado. Só substituindo no lugar de x, mais 2 vezes
raiz de 3 sobre 2, mais 1 meio, mais 8. Então tá aí o nosso f de x0. Resolvendo isso aí, a gente vai encontrar esse resultado, resolvendo essa primeira parcela aí. Vocês podem usar até uma calculadora, fazer direto aqui, para ganharmos tempo. E a gente vai ficar com isso vezes o ln de 11,354, resolvendo essa parcela aqui também. E aí o nosso f de x0 vai ser aproximadamente menos 0,5133. Vocês podem fazer as contas que vai dar isso aí aproximadamente. Então a gente já encontrou o nosso f de x0. Agora vamos encontrar o nosso f de x1. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar muito... Tá um azul aqui. Nosso f de x1. Quem é o nosso x1? É menos raiz de 3 sobre 6 mais 1 meio. E agora a gente vai substituir nessa função aqui, ó. A gente vai substituir agora na mesma função. E a gente vai ficar aqui, f de x1 é igual a menos raiz de 3 sobre 6 mais 1 meio, menos 1, vezes ln. Aí a gente vai escrever novamente tudo isso, só que agora com menos raiz de 3 sobre 6 mais 1 meio ao quadrado, mais 2 que multiplica, vou escrever menor para caber aqui, menos raiz de 3 sobre 2, mais 1 meio, e no final mais 8, e aí a gente fecha aí o ln. E aí calculando, a gente vai ter que o nosso f de x1, essa primeira parcela aí vai dar menos 0,7886, estou deixando 4 casas decimais para dar certo, vezes ln de 7,3125. E aí a gente vai encontrar aqui aproximadamente nosso f de x1 vai ser aproximadamente menos 1,5689. Estou colocando 4 casas decimais. E agora ficou fácil agora. A gente já encontrou o nosso f de x1 e o nosso f de x2. Agora basta substituir nisso aqui, ó. Nessa formulazinha aqui, que é a fórmula da integral para 2 pontos. Então vou escrever aqui a fórmula da integral para 2 pontos para a gente concluir. Fazer direto logo. Tá aqui verde. Então para finalizar a gente vai ter que integrar 2 pontos. O nosso b é 1, o nosso a é 0. Sobre 2 vezes. Aqui ó, lembrando aqui que a gente tem A0 e A1 aqui. Por definição, A0 e A1 são igual a 1. Então aí a gente substitui aqui, ó. Nossa 0 vai ser 1, que multiplica a f de x0. Mas quem é f de x0? A f de x0 está aqui, ó. Vai ser menos 0,5133. Mais, e o nosso A1 também é 1 por definição, que multiplica a f de x1, como está na fórmula. E vai ficar menos 1,5689. E aí a gente vai ficar com integral para 2 pontos. 1 meio, que multiplica menos 2,0822. E a gente vai ficar
com isso aqui, né, multiplicado por 1, aí vai dar isso, vai repetir, menos 2,0822 sobre 2. E aí a gente fazendo essa divisão fica fácil, né? Vai ficar menos 1,04411. Então tá aí, pessoal, a nossa questão aí. Nossa letra B. O que é que a letra B pedia? A letra B pedia determina a área da região do item A via quadratura para 2 pontos. Então aqui, ó. E vocês podem observar aqui, deixa eu colocar aqui. Colocar no Scilab aqui. Olha, que a gente resolveu aqui a área pelos métodos de Newton-Cotes. A gente resolveu a área pelos métodos de Newton-Cotes e deu um valor muito próximo. Só que o Scilab é mais preciso. Aqui deu menos 1,0411, aqui deu menos 1,0879088. Então é isso, pessoal. Para 2 pontos, fazendo na forma manual. Agora a gente vai fazer a letra C e a letra D. Acho que são essas que faltam. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso. Então, já fizemos a letra A, a letra B. Agora vamos fazer a letra C e a letra D. Muito bem, pessoal. Agora vamos resolver a letra C. E o que é que diz a letra C aí, ó? Determina a área da região do item A via quadratura gaussiana para 2 pontos, utilizando o Scilab. Então nós vamos usar agora quadratura gaussiana para 2 pontos, usando o Scilab. Então primeiro eu vou aqui no SciNotes, vou aqui no código, e eu vou fechar esses códigos aqui que a gente não vai mais utilizar. Vamos utilizar agora, deixa eu só limpar o console que fica melhor para a gente visualizar aqui. Pronto, então para resolver quadratura gaussiana por 2 pontos, então a gente vai fazer o seguinte: a gente primeiro escreve a função, ó, ela já está escrita aqui, eu já escrevi, não preciso escrever de novo. Aí agora a gente, depois de escrever a função, a gente vai aqui executar o código, muito parecido com os outros códigos. E depois de executar o código, a gente vai aqui, ó, copia e cola no console. Então o nosso valor de A aí, quem é que vai ser o nosso valor de A? Nosso valor de A vai ser 0, que é o intervalo que a gente encontrou na letra A. Nosso valor de B vai ser 1. E o número de iterações, deixa eu ver se ela diz. Determine... É 600 também, determina a área do item A. Então como é a área do item A, vai ser 600 aplicações aqui. Só que aqui não é pelos métodos de Newton-Cotes. É pelo método de quadratura gaussiana para 2 pontos. E aí, resolvendo, deu isso aqui, ó. Muito parecido, eu acho que deu igual ao método de Newton-Cotes. Então é só isso, a letra A. A letra C é só isso. Agora vamos resolver a letra D. Determine a área da região da letra A, vê a quadratura gaussiana para 2 pontos e 3 pontos, subdividindo o intervalo determinado em 40 de mesmo comprimento. Então a gente já executou o código aqui, só que aqui a gente fez para 600. Aqui a gente agora, aplicações, aqui a gente vai fazer para 40, como diz a questão letra D. Então primeiro, ó, determina a região do item A via quadratura gaussiana para 2 pontos e 3 pontos, subdividindo o intervalo em 40, subdividindo o intervalo em 40 de mesmo comprimento. Então o N aqui vai ser 40 para a letra D. E nós temos aí, deu igual ao resultado para 600. Agora a gente vai usar outro códigozinho que é para 3 pontos. Esse código aqui foi para 2 pontos. Então para 3 pontos, a gente vai aqui, ó, no SciNotes. Vou fechar o código de 2 pontos que a gente já usou e aí ficamos com o último código de 3 pontos. A gente escreve a função, ela já está escrita aqui, ó, nossa funçãozinha. E agora a gente, como sempre, executa o nosso código. E eu vou aqui pegar o comando dele. Já foi executado aqui, ó, quadratura.
Pronto, agora só é substituir aqui, ó. O valor de A vai ser 0. O valor de B vai ser 1. E o valor de N vai ser 40. E aqui para 3 pontos, temos também o mesmo resultado. Então, pessoal, foi isso. Resolvemos as questões aqui. A nossa lista. Resolvemos a letra A, B, C e D. E obrigado por participar até aqui. Valeu!